Olá a todos, bem-vindo ao podcast Future of Digital Health, essa oficina de trabalho, de análise, para a gente discutir o futuro da saúde digital no Brasil. Esse é um projeto conjunto entre o eHealth Mentor Institute e a Informa Market Latam. A Informa, que vocês conhecem, é provedora de mais de 400 eventos no mundo inteirinho, é a maior empresa de eventos corporativos do mundo. No Brasil é responsável pela Hospitalar, pelo Saúde Business Forum, pelo Healthcare Innovation Show, enfim, quase todos os eventos. Então eles têm bastante maturidade para fazer com que a gente converse sobre esse assunto, né? O objetivo nosso aqui, como eu sempre digo, é sempre discutir o futuro, tá certo? Mas não é o futuro ficção, é o futuro que é elegível, é evidenciável e plausível. Então a gente vai citar vários documentos aqui durante as entrevistas que vocês já acompanharam, porque nós estamos na segunda temporada, e depois lá no Saúde Business, no portal, no Content Page, você pode baixar todos os relatórios que a gente citar aqui. Eles vão estar lá à disposição para que vocês continuem a conversa internamente, na academia, na sua empresa. O objetivo é trazer a discussão à pauta, tá certo? Não nos interessa aqui passado, presente, por que deu errado, isso tudo para mim não interessa. Interessa é o devir, o que a gente vai colocar para frente. Eu tenho um prazer enorme, júbilo, de estar aqui hoje com o Luiz Fernando Joaquim, sócio-líder de Life Science e Healthcare da Deloitte. Aqui um grande prazer em ter você aqui, professor do Dom Cabral, professor do Albert Einstein. Enfim, é um craque na disciplina, um grande observador. Obrigado pela tua presença. Quanta gentileza, muito bom dia a quem nos está ouvindo. É um prazer, Guilherme, prazer estar aqui, é um prazer falar um pouquinho, trazer um pouquinho da perspectiva minha e da minha instituição, da qual eu represento, falar um pouquinho desse setor tão apaixonante, mas tão desafiador, né? Eu acho que a gente vai discutir aqui alguns temas bastante relevantes, sim, temas que certamente moldarão esse futuro e o que a gente tem encontrado hoje, né? Quando a gente fala de futuro, é como é que ele ajusta, né, as deficiências que a gente observa ou deveria ajustar. Então, muito prazer, é uma honra estar aqui. Obrigado a você. A Deloitte é uma empresa das big consulting no mundo e talvez seja a empresa mais afinada com o setor de saúde. E veja, Deloitte não é patrocinadora de nada aqui, tá certo? Está aqui por meritocracia. A gente não vai fazer nenhum tipo de oba-oba por causa disso. Eles estão aqui realmente porque eles são importantes. O nosso assunto é sensores, biosensores, IoT, internet das coisas médicas, wearables para monitoramento preventivo. Enfim, a gente vai tentar discutir um pouco sobre a sensorização do mundo. Nos últimos 5 anos isso cresceu de maneira veloz por causa de 5G, 6G, computação quântica, enfim, uma série de coisas que estão fazendo que os sensores passem a ser cada vez mais importantes. Joaquim, eu vou começar contando um caso particular. Boa. Eu no domingo fui passear de bicicleta e fui bem cedo porque eu tenho medo da matilha que fica em todos esses lugares, né? Mas eu estava lá, uma velocidade de cruzeiro, e eu ouvi um latido. Eu falo latido porque eu ouvi o latido antes, quer dizer, não foi uma coisa, não parecia um fantasma assim. E aí um cachorro me cruzou na frente, o tamanho dele era mortal, quer dizer, se eu vou em frente eu acabo com o cachorro. Então eu freiei rapidamente, bruscamente, joguei a bicicleta no canteiro e me esborrachei, ó, tenho cicatriz, ainda estou com marca, quer dizer... Mas, enfim, levantei na boa. Quando eu olhei aqui o meu smartwatch, estava escrito assim, eu até anotei: você interrompeu abruptly, a sua atividade. Procure alguém. Quer dizer, o sensor que eu tenho aqui no meu smartwatch, de alguma forma ele estava monitorando, porque ele monitora a sua caminhada, né? Enfim, ele
tem vários sensores de monitoramento e ele alertou, procure alguém. Eu tenho também aqui, se eu precisasse acessar alguém, eu dava um clique aqui, alguém acessava aí, mas eu não tenho ninguém para me acessar, então fui para casa com as minhas dores, né? Mas eu queria concluir uma coisa com você. Uma criança que vai nascer hoje, que está nascendo, quando ela tiver 18 anos de idade, depois eu pensei em refletir sobre isso. Possivelmente com 18 anos de idade, ela dificilmente vai sofrer esse tipo de acidente, porque o grau de sensorização que está caminhando, principalmente na área de saúde, é de tal magnitude que daqui a uma década você vai ter uma grande quantidade de devices, dispositivos, elementos que vão conseguir monitorar você de forma bastante chata, né? Porque o monitoramento é sempre chato para a minha geração. A criança que está nascendo aqui agora não está nem aí, ela já nasceu no mundo digital, para ela não... Mas para mim é chato ter o cara dizendo, vá procurar alguém. Como vou procurar alguém? Eu vou procurar alguém, não precisa me dizer nada. A Deloitte e a Oracle publicaram um paper bastante interessante, bastante chamado Building System of Healthcare for the Future, em que eles fazem uma análise quantitativa, mas também qualitativa sobre para onde vai as cadeias de saúde globais no mundo até 2040. E há uma sutileza nos números, que 80% dos números hoje são todos eles baseados em tratamentos e procedimentos. 20%, no máximo 15% está em promoção à saúde, está em níveis de prevenção e predição. E eles dizem no relatório que isso muda em 2040, essa curva fica totalmente invertida, com a promoção à saúde, com os níveis de prevenção sendo cada vez mais crescentes, principalmente em termos de investimento. E o relatório diz assim: até 2040, os cuidados de saúde, como os que nós conhecemos hoje, deixarão de existir. Quer dizer, acho fantástico essa afirmação categórica, deixarão de existir. Eu gosto disso. Em contraste, até 2040, o futuro da saúde prevê um ecossistema redefinido onde o bem-estar seja priorizado. Você é um grande observador da saúde nacional. Quer dizer, você tem bastante experiência em trazer essas realidades para dentro da nossa cadeia de saúde, que é uma cadeia de saúde absolutamente despreparada para o que vem pela frente. Então, pensando sempre no futuro, eu queria ver as suas considerações sobre como é que você acha que a cadeia nacional de saúde vai reagir. Eu podia citar você também um monte de tecnologias que vem pela frente, mas a sensorização é uma tecnologia incontrolável, principalmente no monitoramento da saúde, é incontrolável. Como é que você vê a reação dos players da cadeia? Depois a gente fala sobre o médico e do paciente, mas dos players da cadeia em relação a essa onda que está estimulada por inteligência artificial, por computação quântica, enfim. Como é que você vê isso aí nos próximos anos? Como é que você vê o movimento da cadeia em assimilar isso? Guilherme, acho que grande pergunta. Quando a gente fala, né, do setor de saúde, a gente fala de um setor que ele está realmente em colapso. E por que ele está em colapso? Porque quando a gente analisa os números atuais, se nós não fizermos nada, se nós não mudarmos essa rota, a gente não vai ter dinheiro suficiente para arcar com os custos da saúde no futuro. Quando a gente observa o Brasil, nós estamos falando de um país, em torno de 10% da população acima de 65 anos hoje. Né? Comparativamente com países da Europa, Japão, esse número já beira 20, 25, 30% da população. E quando a gente olha a taxa de envelhecimento populacional do Brasil, ela é uma das maiores do mundo. E a gente deve chegar em 2060, quer dizer, menos de 40 anos, nós vamos chegar com mais de 1/4 da população acima de 65 anos. Então, isso por si só é uma coisa boa, traz aí a expectativa de vida, né, a longevidade,
Mas, por outro lado, coloca mais pressão de custos no modelo. Né? Só para você ter uma ideia, estatisticamente, uma pessoa de acima de 80 anos ela consome 12, 13 vezes mais que uma criança de 1 a 4 anos, por exemplo. Então, se a gente está envelhecendo, é natural esperar que esse custo aumente fortemente. Outro número preocupante que saiu numa publicação esse ano da World Obesity fala que em 2035, os brasileiros adultos, nós seremos 41% obesos. Então você tem dois componentes, seja de envelhecimento populacional, seja de obesidade, que vai colocar pressão nisso. Então, pensar no modelo tradicional, diagnosticar e tratar, como saiu nesse relatório que você cita, nesse gráfico, que é o modelo atual, reativo e baseado em doença, ele não faz mais sentido, ou ele não para de pé nesse futuro. Então, pensar de maneira a antecipar, antever, prevenir, nos parece, e aí o relatório ele destaca isso, ser muito mais efetivo, quer dizer, muito mais proativo e muito mais promoção à saúde. Agora, alguns elementos levam a isso. O primeiro elemento nessa inovação do modelo de cuidado, e os biosensores, os vestíveis, eles têm um papel fundamental nisso, nessa antecipação, temos algumas. A primeira é, a gente precisa trabalhar mais prevenção e promoção. Ponto. Ponto 2, os custos atuais, eles não param. Né? Quando a gente olha para esse envelhecimento e essa questão da obesidade, nós vamos colocar mais custos. Então, e o modelo já não se autofinancia hoje, imagina nesse futuro. Terceiro ponto, o paciente, que a gente vai comentar mais à frente, ele está clamando por transparência, por questões relacionadas à segurança da informação, privacidade, ele quer a comodidade, ele quer ter acesso a essa informação. Que ele já tem em outras indústrias. Que ele já tem em outras indústrias. Um exemplo claro disso é a indústria financeira. Então, quando ele olha no modelo da saúde, ele ainda está muito aquém nisso. Então, a gente precisa efetivamente inovar nisso. O papel dos vestíveis e dessa mudança do conceito de diagnosticar e tratar menos, antever e prevenir mais, parece ser realmente algo mandatório das organizações por um lado ou pelo outro, pelo amor ou pela dor. Seja porque o modelo não para de pé, seja porque a própria população clama por isso. E o advento da tecnologia só traz a habilitação para que a gente consiga ter, como no seu exemplo, uma criança, ela provavelmente não vai ter essa queda porque ela está com uma série de sensores avisando de maneira antecipada de determinadas situações. Isso vai acontecer no campo dos transportes e naturalmente na saúde também. Há uma palavra-chave em tudo isso que é monitoramento. Quer dizer, hoje nós fazemos monitoramento pós-diagnóstico patológico. Quer dizer, já tem a doença. Bom, então você vai monitorar alguém que já está com oncologicamente, enfim, definido, então você monitora depois. Nós não nos acostumamos a monitorar antes, Exato. A predizer, a fazer esse tipo de prevenção, né? E isso é uma característica do Brasil, porque o Brasil é um país colonizado por latinos, tá certo? E não por anglo-saxões. Então, nós não gostamos de planejar coisa nenhuma, tá? Nada. Nós não sabemos o que é planejar. Então, a gente vive a própria saúde, e esse caos que você se referiu, é muito por falta de planejamento. Quer dizer, estamos só resolvendo os problemas dos dias a dias e a gente não vai para frente. Eu vou fazer só uma observação aqui, eu tenho que ser didático 1 minuto para explicar uma coisa para vocês não falarem muita bobagem nos happy hours, tá? Então eu vou explicar. Um sensor é um dispositivo que detecta e responde a estímulos físicos e químicos. O que é um sensor? É um dispositivo que detecta e responde estímulos físicos e químicos. Não fale bobagem, é isso que acontece, tá certo? O que é um IoT? Quer dizer, o que é uma internet das coisas médicas, tá certo? Se esse sensor está conectado à internet, ele é um IoT. Se não tiver, ele não tem nada a ver com IoT. O IoT é uma rede, uma pequena rede, uma minúscula rede em que tem sensores, mas também tem motores, tem aplicativos, tem uma série de outras coisas, tá certo? E o biosensor é diferente do sensor, porque o biosensor faz transdução. Quer dizer, ele vai lá, faz uma relação com o seu corpo, de alguma forma, e faz uma análise do que você tem. Tá certo? É um pouco parecido com toda a figura
dos agentes que nós utilizamos normalmente para fazer uma verificação, um exame de ressonância magnética prostática. O que acontece? É feito lá, quimicamente é feito pelo PSA. O PSA o que é? Um biomarcador. Então, um biomarcador é um biosensor especificamente para uma patologia. Todos os exames que você vai fazer hoje tem um biomarcador lá para fazer. Então, separa essas coisas para não sair dizendo que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá certo? Esses instrumentos estão chegando a uma velocidade muito maior do que a dinâmica de explicá-los. E olha, sem demérito, a maioria dos médicos não sabe nada sobre isso, tá certo? Nada. Nesse sentido, eu vou fazer uma pergunta para você, Joaquim. Você acha que um dia você vai assistir? Você é capaz de assistir? Eu acho que não. Vai assistir uma operadora de saúde indicando, fazendo um promotion para o paciente, falar, olha, a sua apólice está aqui, você vai pagar tanto, nosso contrato é. Mas, se você deixar-nos, até onde nos concede, fazer um monitoramento da sua saúde, já que você é um cardiopata, né? Já está definido que você é um cardiopata, você entrar num plano nosso de promoção à saúde através de um device, pode ser um adesivo, pode ser qualquer tipo de... E aí você vai ter uma remuneração não, um pagamento mais baixo da sua apólice. Você acha que é possível? Você acha que a maturidade nos próximos anos pode chegar ele já sai rindo, quer dizer, ele já ri da pergunta. Vamos lá, o que você acha? Guilherme, sim e não. É possível? Existem operadoras que já agem desta forma, que inclusive entregam vestíveis durante a aquisição desse novo cliente? Sim. Isso inspirou muitas das health techs brasileiras, olhando para esses modelos, por exemplo, como a Oscar Health nos Estados Unidos faz. Pensando, por que não? Porque quando a gente olha para o Brasil, e nessas andanças, né, que a consultoria me permite, nessas discussões que eu tenho, existe ainda um pensamento muito curto-prazista dos nossos executivos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de internet das coisas médicas, né, quando a gente fala de antecipação, prevenção, promoção, a gente precisa mudar o mindset hoje dos executivos que ainda conseguem ver no ano ou no máximo 2, 3 anos. Várias operadoras de plano de saúde, como você citou na cadeia, quando eu faço o meu trabalho, um dos primeiros perguntas é entender o que eles já estão agindo nesse sentido. Quais as ações efetivas a operadora já está tendo sobre a ótica de prevenção. E não raro eu ouço a seguinte fala: Joaquim, tá tudo certo, prevenção faz sentido, só que, para que eu vou investir se esse paciente vai sair? Invariavelmente eu ouço isso. Para que investir se ele vai sair? E por que essa fala? Porque hoje tem algumas operadoras de plano de saúde no Brasil que elas levam entre 18 e 50 meses, é o churn da sua carteira. Que se movimenta porque o usuário se movimentou numa empresa, e hoje as empresas representam 70,2% dos planos, seja porque a própria normalidade das discussões a respeito de um plano de saúde mais barato, custo, enfim, tudo isso faz com que o paciente gire com mais facilidade. Esse giro e essa mudança muito forte, né, basicamente 20% da carteira muda todos os anos, nós estamos falando que impacta o executivo de por que investir se ele vai sair. E aí a minha resposta é sempre a mesma. O problema não é investir e ele sair, é você não investir e ele ficar. Quer dizer que nós da Deloitte não vamos treinar os nossos funcionários com medo de eles irem para o mercado, para uma outra instituição? Não faz sentido. Então, os executivos brasileiros ainda pensam muito no curto prazo, são medidos muito por indicadores de curto prazo, no máximo 1 ano, o que impossibilita um pensamento mais estruturante, um pensamento mais preventivo, que é natural que se colha mais a longo prazo. Então, é sim e não por isso. Sim, porque existem movimentos, mas a grande maioria das operadoras ainda tem essa questão curto-prazista, ainda se espera resultados muito no período ali de 1, 2 anos. Isso impossibilita ações ou impede que eles tomem ações mais efetivas sobre a ótica de prevenção.
Mas dá vontade de pegar a operadora, sentar o cara no... Olha, me mostra os seus números de sinistralidade, que estão crescendo, né? Muito. E dizer para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, vou fazer uma pergunta bem idiota para você. Separa aí os teus piores sinistros. Separa aí. Cardiologia, enfim, oncologia, separa isso aí. Quanto significa isso do teu desencaixe, quer dizer, da tua despesa? Tal. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se eu monitorar, estou falando de monitoramento daqueles que ainda não estão com a patologia. Se eu monitorar aqueles que já têm, por exemplo, mais de 60 anos, aqueles que você já tem algum registro, mas na boa, conversando com o novo pacto, por isso que você falou muito de cultura, tem toda razão, um novo pacto de dizer, olha, cara, vou te dizer uma coisa, você não tem dinheiro para pagar o meu plano. Você não está entendendo, não é que você não quer, você não tem dinheiro para pagar o meu plano. Agora, eu vou facilitar porque eu preciso de alguns dados seus e esses dados só poderão vir se você aderir a um tipo de programa que eu vou produzir. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Pegar só os tray tables, né? Esses adesivos que são flexíveis, né? Então, se você pegar hoje no Brasil, disponível, você já tem um sensor implantável que fornece aviso prévio sobre transplante renal. Um sensor eletroquímico feito de um composto de disulfeto da cebola aí, para você conseguir detecção de diagnóstico precoce de câncer cervical. Quer dizer, é óbvio que oncologicamente os caras estão a 1000 por hora, porque é onde o sinistro dele explode, né? Um sensor para glicose baseado na saliva, que já está aqui no Brasil vendendo comercialmente, né? E que foi desenvolvido numa universidade lá no Oriente Médio. Um dispositivo de ultrassom vestível, criado agora pelo MIT, que muda o jogo no diagnóstico de câncer de mama. Já saiu até na televisão, você coloca o adesivo aqui na mama e ele, sem nenhuma interação sua, ele te monitora o tempo todo se já existir casos antecedentes na família. Por exemplo, você não precisa ter a patologia, mas se já existir esse tipo de... E vários outros, podia citar aqui uma porção deles que já estão viáveis. Bom, você acha que o diretor, ele é insensível? O diretor que eu digo é o stakeholder, né? Sim. Ele é insensível a esse tipo de metrificação? Quer dizer, eu não vejo nada sobre o handling da sinistralidade. Não vejo nada. Quer dizer, a sinistralidade cresce. Os motivos são os mais banais possíveis, sendo que prevenção, zero. Se não é zero, é muito próximo de zero. E as ações hoje estão muito drivadas para verticalização. Então, o controle do custo, quando você traz assistência para dentro do seu mesmo grupo. Então, as ações invariavelmente estão girando em torno disso, mas pouca ação efetiva no que tange a esse tipo de interação, né? Usando desses vestíveis, desses dispositivos para antecipar situações. Quando eu vejo as operadoras, eu vejo uma dificuldade enorme no tratamento de dados. Pouquíssimas conhecem as suas informações. Então, veja, se a gente está falando do problema da metrificação, existe um problema grave até para a clusterização da sua própria carteira. Sim. As operadoras, elas têm dificuldade de ter dados estruturados para justamente dividir esse grupo em quem são as pessoas catastróficas, quem são as crônicas, quais são os agudos, quem eu preciso ter uma ação mais de promoção à saúde porque tem uma vida saudável. E está claro também que você identificar um câncer, por exemplo, no estadiamento 3 e 2, pode chegar a 20 vezes a diferença de custo. Isso sem considerar qualidade de vida, sobrevida do paciente. Então, assim, eu não digo que ele está insensível, mas eu digo que ele é pouco estimulado dentro de um modelo que ainda se remunera pela doença, que não existem os estímulos para que isso seja feito. Ele ainda está envolto de um problema sistêmico de dados, da qual ele não tem confiança dessa informação, e no meio de um modelo onde ele não
não tem a aderência de outros players. Quer dizer, você tem uma visão muito fragmentada do seu usuário. Então, juntam esses elementos, mostram que a gente tem um desafio enorme de parar de diagnosticar e tratar. Quer dizer, eu já olho para um paciente com câncer, já olho para um paciente diabético e aí fico correndo atrás sempre do prejuízo, sempre olhando para o retrovisor. Poucas operadoras no Brasil se antecipam a isso e têm ações efetivas no que tange a essa clusterização e identificação de, para esse grupo eu preciso agir desta e desta forma. E aí os investimentos voltados para isso. Eu ainda vejo muito investimento voltado à verticalização, que tem se demonstrado, de certa forma, positivo para a questão de sinistralidade, mas muito custoso. Você não há de se imaginar que uma Prevent Senior construa a quantidade de hospitais que ela possui em São Paulo, em todas as regiões onde ela queira atuar. Então, como é que ela começa a trabalhar a antecipação, como é que ela começa a trabalhar essas parcerias e ecossistemas para que você consiga antecipar determinadas situações dentro dos seus usuários, dentro das unidades assistenciais e dentro da casa deles. Deixa eu fazer uma provocação para você. Em tudo isso que você falou até agora, o que você acha que pode mudar com esse fantasminha da inteligência artificial que está deixando uma grande quantidade de médicos, inclusive, né? Porque você não vê um médico receitar um aplicativo. Muito mais um sensor. Exatamente. Os caras estão... Então, eu queria aproveitar essa onda, né? Essa vaga sobre inteligência artificial e chamar o médico para a nossa conversa aqui. O que você acha que será esse médico de 2040? Quer dizer, vamos esquecer um pouco aqueles que vão ter 70 anos de idade e vão continuar com a sua freguesia, né? A minha mãe tinha... Seu modus operandi. A minha mãe morreu com leucemia e ela tinha um médico dela que tinha 80 anos de idade. Não tinha ninguém que conseguisse tirar ela daquele médico. Não adiantava, nem por decreto ela abandonava o médico. E o médico, obviamente, já cansado, enfim. O que você acha que vem aí dessas transformações, a sensorização, a remodelização e a inteligência artificial no colo dessa geração que está chegando aí, que está na faculdade? Exato. Guilherme, esses dias me fizeram uma pergunta que eu achei muito pertinente. Qual a doença que, se você tivesse no Brasil, né? Qual a doença que, se você tivesse ou algum familiar próximo tivesse, você pensaria em deixar o Brasil para se tratar? Essa pergunta, normalmente ela traz um silêncio na sequência. Por que ela traz um silêncio? Porque no Brasil nós temos boa assistência, nós temos bons médicos, nós temos boas instituições. Pode não ter numa cidade, tem na outra, pode não ter num estado, tem no outro, mas a gente encontra. Qual o nosso grande desafio? Já que a gente tem boa assistência, nasceu pela assistência. A gente carece fortemente de gestão, governança, novas lideranças e carece de tecnologia. Quer dizer, quando a gente analisa o setor de saúde em comparação a outros setores, a gente é muito imaturo nessas duas grandes linhas, seja de gestão, seja de tecnologia. Muitos líderes de saúde alçaram e alcançaram essas posições sem o mínimo preparo de gestão, de dados, de conhecimento, sobre a ótica de liderar organizações, de liderar margens cada vez menores, e você cada vez ter que mudar esse mindset do volume para o performance, por medições, por metrificação. Então, a gente precisa passar e deve passar por uma mudança muito forte na academia. Outra questão importante que eu ouvi recente. Nunca na história da humanidade nós tivemos os filhos mais conhecedores do que o pai num determinado assunto. Naturalmente, nas trocas de geração entre pais e filhos, o filho normalmente conhecia menos do que um pai. Numa era de intensa digitização, transformação digital, numa era intensa de inteligência artificial, como a gente está vendo agora cada vez mais democratizada,
é muito comum e natural que os filhos já nasçam dentro desse ambiente e que sejam realmente os grandes propulsores, porque eles vão conhecer mais que os seus pais. Então, olhando para o futuro, é de se imaginar que as novas gerações, e com essa mudança cada vez mais apertada das margens, de novos modelos, de mudança de mindset, da questão de doença para a saúde, que a gente precise voltar nas academias e precise olhar para essa carreira médica, para a carreira dos profissionais de saúde, de outros stakeholders que participam disso, para olhar para essas questões e que isso vai passar a ser parte integrante disso. Seja de um jovem, como o meu filho de 2 anos, que pega o meu celular e já tem ali uma habilidade bastante interessante sobre a ótica digital. Então, eu sim vejo um futuro, essa mudança de mindset dentro dessa geração que passa a ter. Existe, porém, uma busca cada vez mais de médicos por cargos de gestão. Isso traz uma certa preocupação. Mais e mais médicos, ao se formarem, querem deixar de atuar tecnicamente nas suas especialidades e começam a vislumbrar realmente uma carreira mais de gestão, uma carreira mais na liderança de instituições. Então, acho que isso é uma das coisas que a gente deve ter algo bom a respeito dessa mudança de mindset do que a gente se tinha antes, que é de um modelo nascido pela assistência, pouco gestão, pouca tecnologia. Então, eu vejo, pelo menos por esse aspecto, uma mudança de mindset. A grande questão é como é que a gente muda os interesses que hoje estão voltados para a doença. Então, as instituições, e o modelo é de soma zero. Quer dizer, para alguém ganhar, alguém tem que perder. A gente ainda não identificou, não se conscientizou de que esse modelo é fadado, esse modelo colapsa. Ou a gente muda a lógica, ou a gente vai ter sérios problemas no futuro. Eu concordo com você que a perspectiva é vai ou vai. Exato. É vai ou vai. Quer dizer, é muito fácil você encontrar um médico hoje com mais de 50 anos de idade cético. É menos fácil do que era uma década atrás, mas ainda é fácil encontrar cético em relação a todas as tecnologias que nós estamos referindo. Agora, um médico que saia da academia com 18 anos de idade, se ele for cético, ele está fora, porque ele vai encontrar um usuário completamente diferente, quer dizer, um usuário como ele, que nasceu no mundo digital. Quer dizer, esse cara não teve que fazer uma transformação, ele nasceu no mundo digital. A sua filha nasceu no mundo digital. Exato. Quer dizer, esse mundo de opções, você quer ou não quer usar? Você quer ou não quer prescrever? Você quer ou não quer usar um aplicativo? Não, isso desaparece, porque o contingenciamento é de tal ordem, e é mundial, hein? Não é só no Brasil, quer dizer, as curvas de saúde são deficitárias no mundo inteiro, inclusive no setor público. Então eu queria passar agora para o consumidor final, tá certo? Que é o cara que de certa forma, eu acho que é aquele que vai fazer a transformação. Quer dizer, ele vai ser o influenciador principal da transformação. Deixa eu dar alguns exemplos agora para os usuários céticos sobre adesivos e sobre dispositivos. Eu vou dar aqui um relatório que eu recebi sobre stretchables, que são esses adesivos que não são invasivos, então vão vender em farmácia. Vão vender em farmácia. Sempre falo isso. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava na França e vi na farmácia um adesivo contra a exposição solar. E aí você colocava o adesivo, principalmente na criança, nos jovens, né? E assim, você expunha solarmente. Eu vi uma demonstração disso na farmácia. E se a exposição solar, a exposição ultravioleta tivesse muito grande, ele mudava de cor. Ou ele, ou a mãe, ou o pai, sei lá. E se a intensidade fosse de tal ordem, ele ardia. Isso já é absolutamente comum. Quer dizer, esse grau de eficiência em monitoramento para a exposição, principalmente nós lá no Rio Grande do Sul, que temos um maior índice de câncer de pele, enfim. Então eu vou dar alguns exemplos desses devices adesivos. Por exemplo,
Hoje, em média, tudo isso aqui é em média, tá? Os adesivos de pressão arterial stretchables, eles têm uma precisão de mais ou menos 5 milímetros de mercúrio, que é semelhante à precisão dos médicos quando vão aferir isso tradicionalmente. Essa é a média, mais ou menos 5. Então, a pressão arterial normal é considerada 90 por 100 ou 120 por 80, e então você tem uma pressão dentro desses níveis de 5, que é absolutamente ótimo, tá certo? Porque você você vai poder contar quando você tiver um pico desses enorme. E é só você colocar o adesivo, veja só, não tem que incutir nada invasivo. Tem nada invasivo, é só você colocar o adesivo. Frequência cardíaca, os adesivos vendidos hoje, por isso que eu digo, o médico vai chegar nesses 2040 prescrevendo o adesivo. Ainda que o fee for service diga para ele não fazê-lo. A frequência cardíaca, os adesivos de frequência cardíaca têm uma previsão de mais ou menos 2 BPM, que é batimentos por minuto, né? O que é semelhante, muito semelhante à aferição normal tirada por um médico. Então, é considerada a frequência entre 60 e 100 batimentos cardíacos. Quer dizer, você tem uma tolerância de 2 batimentos cardíacos. Isso é absolutamente fantástico nos níveis que você já tem hoje. Oxigenação do sangue é a mesma coisa. Os stretchables já tem hoje mais ou menos 2%. Então, se você for fazer um índice de oxigenação do sangue, por exemplo, com qualquer um desses aparelhos, você consegue ter entre 93 e 97 seria o ideal, 95, e ele te dá um nível de mais ou menos 2%. Quer dizer, uma pessoa que tiver 19 anos, 20 anos, 22 anos de idade e que tiver uma propensão, qualquer que seja ela, DNA, qualquer que seja ela vai usar isso aqui. Não é que ela vai ter a opção de usar isso aqui, ela vai usar isso aqui. Até porque eu acho que quando chegar lá, o plano de saúde vai dizer, olha, o plano de saúde não, como está fazendo o Reino Unido. O Reino Unido está fazendo isso, olha, se você quiser estar com uma inconformidade, um desconforto qualquer, antes de você pisar num hospital na emergência, você tem que entrar no aplicativo. Ele fará a sua triagem. Você não vem aqui se não precisar, porque quando você vier aqui e não precisar, você está tirando o lugar de outro que precisa. Quer dizer, o próprio sistema público britânico já está dizendo, olha, não tem chance mais de você fazer o que você imagina que pode ser feito do jeito que você quiser. Quer dizer, como a gente sempre falou. E só para usar os médicos, um relatório que eu também vou deixar lá no content page, chamado Clinician of the Future 23 da Elsevier, mostra assim, quando pergunta para o médico, mundial, 100 países, pergunta para o médico sobre o uso de monitoramento de devices, né? Uso de ferramentas de monitoramento. 27% utilizam hoje. Veja, 100 países. E 45 dizem que em 5 anos poderão usar. Poderão usar. Exato. Certo? É o fim do mundo. Vamos falar agora do paciente. O paciente foi brindado nestes últimos 10, 12 meses com uma ferramentinha safada que é o ChatGPT, o Bard, chama do que você quiser, né? E ele começa a ter uma certa autonomia para fazer risco. Porque isso aí é correr risco, né? Mas às vezes, muitas formas no Brasil, você não tem acesso. Você não consegue ter acesso a isso. Então, eu te perguntei sobre o que muda na cadeia de saúde, o que muda no médico. Agora eu vou perguntar, quem será esse usuário de 2040? Esse usuário que já tem isso aqui com uma enorme carga de utilitarista para ele. O que você acha? Guilherme, quando a gente fala do usuário, é importante a gente, para falar do futuro, falar do hoje. O hoje, o usuário, ele usa muito mal. Ele se acostumou mal. Uhum. Um beneficiário de um plano de saúde, ele se acostumou ao longo do tempo, até em torno desse modelo todo ineficiente que temos hoje, a entender que ter um plano de saúde é quase que um cheque em branco. Eu não tenho a percepção de gasto. Eu acordo com alguma dor de cabeça, acho que é um neuro e vou no neuro. O que você comentou da questão do Reino Unido, tem uma questão importante aqui que a gente não tem e vai onde quer.
A questão de custo, acesso e qualidade, é importante a gente discutir isso, porque pode ser que eu fale assim, ó, escolha 2. Não teremos os 3. Não dá para ter os 3. Acesso a todos, custo adequado a todos e qualidade espalhada. A gente vai ter que sim discutir questões importantes. E a mudança do usuário, a gente que falou muito da mudança dos demais, né, das operadoras, dos players, falamos agora dos médicos, o comportamento do usuário precisa mudar. Quando a gente olha, por exemplo, a evolução no Brasil dos últimos 2 anos das operadoras digitais, essas que chegaram com modelos mais tecnológicos, vamos chamar assim, à luz do que Oscar Health e outras fizeram, elas estão tendo muitas dificuldades para crescer a sua base de clientes. Por que que isso está acontecendo? Porque o cliente hoje ainda, da mesma forma que a gente falou do médico tradicional, conservador, o cliente também é tradicional. Sim. Ele também compra um plano pela Sim. quantidade de hospitais que está num papel ou que está num site. E aí quando você fala para ele, Guilherme, antes de procurar aquele médico ou aquele hospital que você faz hoje, entre aqui que a gente vai fazer uma triagem. Passe com esse médico, com essa equipe, para a gente fazer uma avaliação efetiva se você precisa ou não. Isso ainda é entendido pela população como cerceamento de rede. Isso. Então, a gente vai ter que reaculturar o nosso usuário de que muito desse populismo que se fala hoje em saúde, desse acesso exacerbado, desse, olha, não gostei, vou no outro. Doutor, o senhor não vai me passar nenhum exame, nenhuma tomografiazinha, nenhuma ressonância. Não vai nem me examinar. Você não vai me examinar. Quer dizer, esse médico é ruim. Então, a gente tem uma questão cultural a ser vencida sobre a ótica do usuário, que precisa se conscientizar desse custo. A gente precisa discutir educação em saúde, não só para profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e outros profissionais, sim. O letramento do usuário. Sim. Que se acostumou com o livro. E que, inclusive, operadoras de plano de saúde no passado aumentavam a fonte da letra do livro para aumentar a quantidade de páginas, para dar a impressão de que ele tinha uma melhor plano de saúde pela quantidade de hospitais e não pela qualidade. Então a gente, veja, a saúde precisa ser rediscutida sobre vários ângulos, do médico, do usuário e dos players que ali estão. E uma das temáticas fundamentais na questão do usuário é como é que esses monitores, né, como é que essa monitorização constante, como é que esses devices os ajuda a entender e ter a visão da sua saúde e como é que esse prontuário, né, que muito se discute em saúde, o famoso Open Health, né, a questão da interoperabilidade clínica, como é que o usuário passa a ser efetivamente o dono da sua informação e consente na hora que ele passa com o médico adequado para aquele momento, que ele divida essa informação e o sistema otimize. A gente está falando hoje no Brasil de 25% da população coberta por plano. Nós estamos falando de 2,6 médicos para cada 1.000 habitantes, mas quando a gente abre esse número, nós estamos falando de 3, 4 médicos em São Paulo versus 1,4 no Maranhão. Quer dizer, pensar nessa questão cultural, mas pensar nas questões regionais e as dificuldades socioeconômicas que temos, as desigualdades que temos, também é fundamental. Então, quando a gente fala do usuário, a gente fala de uma mudança de mindset e de entender que a gente tem, por exemplo, você comentou, né, dos smartphones. Esses dias, numa discussão, a gente falou, olha, nos Estados Unidos, 98% das pessoas têm smartphones. Ah, mas e no Brasil? Ah, o Brasil é o 5º país do mundo em número de smartphones. Então está na mão das pessoas. Não. É o 5º maior do mundo em número absoluto. Quando você vai para número relativo, nós estamos falando de 55% da população tem. Então nós vamos ter que vencer barreiras, inclusive de infraestrutura, de conectividade, de internet, de dispositivos como esse, chegando em regiões mais distantes. Então tratar o Brasil de uma maneira muito média também é um erro crucial dentro dessa questão de reeducação. Joaquim, e como é que você vê o usuário do SUS? Veja, a gente está falando na saúde suplementar que tem ilhas de excelência, né? Uma pirâmide que, obviamente, quem está aqui em cima dá um jeito, né? Mas à medida que você aprofunda o perfil demográfico e o perfil social da população,
você está caindo nesses 70%, 65% das pessoas que não têm acesso Exato. Não tem acesso. Ponto. Não tem acesso. Não tem acesso. Se você quiser marcar hoje um oncologista no SUS, na cidade de São Paulo, você é 4 meses. Um especialista. 4 meses. Tá? E na rede suplementar, 2. 2. E agradeça, porque eu não sei se isso chega. Veja só, você percebe claramente que há uma certa acomodação em alguns paradigmas extra-SUS. Vou dar um exemplo para você. Automedicação. O Brasil é o país que mais consome medicamentos no mundo. E não tem estatística. Isso é muito curioso, né? Porque eu acho que o que salva o SUS é não ter estatística. Porque se tivesse estatística, você ia ver que o problema seria muito mais grave. Ainda outro dia eu estava lá no Rio, estava fazendo a jornada do paciente. O paciente tem um incômodo qualquer, um desconforto qualquer. A primeira coisa que ele faz é entender o que está acontecendo. A segunda coisa que ele faz é automedicação. Ele só vai procurar o médico ou o aplicativo depois que ele passar pela automedicação. Que hoje, enfim, vou nem discutir isso, mas no fundo, alguns desses paradigmas, eles vão reforçando esse desenlace que você falou. Quer dizer, o paciente precisa receber, desde o primeiro grau de escolaridade, letramento em saúde. Exato. Esse é o ponto. Quando a gente fala do SUS, nós estamos falando do maior sistema público do mundo. Sim. Nós estamos falando do artigo 196 da Constituição, que fala que é um direito de todos e um dever do Estado. Né? O SUS ele é baseado em 3 grandes princípios. Nós estamos falando da universalização, então ele é para todos, não importa cor, raça, ele é universal, é para os 203 milhões de brasileiros. Ele, em tese, ele traz consigo a questão de equidade, porque na medida que você dá a mesma OBS para um rico ou para um pobre, você diminui ou tende a diminuir as desigualdades. E ele traz o que a gente chama de integralidade, quer dizer, o SUS ele não é por uma camada de serviço, ele é para a sua totalidade das necessidades do brasileiro. O SUS, esse belíssimo sistema, mas que tem desafios. E esse sistema, inclusive, nos últimos dias, no último dia 19, fez 35 anos no Brasil. Então é um grande componente, foi uma grande mudança e que trouxe grandes ganhos na expectativa de vida do brasileiro. Por outro lado, ele tem desafios enormes. E a pandemia que nos acometeu nesses últimos anos só desnudou a questão da desigualdade. Né? Quando a gente olha o SUS, e você fez alguns comentários da questão de demarcação, você tem dificuldades hoje, a depender do bairro que você mora em São Paulo, tem consultas que você faz para o mesmo dia. Sim. Tem consultas que você vai marcar para 40 dias. Então há uma desigualdade na acomodação dos serviços, na distribuição do serviço ao longo do Brasil. E você percebe, por exemplo, santas casas, algumas muito bem equipadas, que se assemelham ou são melhores que hospitais privados, e outras caindo aos pedaços. Quer dizer, há uma má distribuição dos recursos, né? E uma assimetria na qualidade ofertada. Quer dizer, então você tem problemas graves, né, quando a gente fala do Brasil, e aí de novo, eu volto. Quando a gente fala de leitos por 1.000 habitantes, médicos por 1.000 habitantes, são números que, inclusive, eu discuti recentemente com o nosso líder global, que não vai mais fazer sentido num futuro onde a tecnologia vai estar. Essas métricas do passado são métricas de um modelo presencial, de um modelo analógico, né? Não no modelo digital, onde as pessoas acessam saúde da onde elas queiram, onde a telemedicina, felizmente, entrou, tá certo? Nós tivemos que passar por uma desgraça para colocar uma temática que era futuro desde os Jetsons. Todo mundo clamando por voltar presencial. Tem essa questão também, né? Eu acho que a telemedicina ela trouxe um ganho fundamental, né? Já era algo esperado há muito tempo, se esperava essa questão, a gente precisou passar por uma pandemia, mas a gente hoje discute o Phygital Patient, né? O ano passado eu tive a oportunidade de discutir com a Kaiser Permanente como é que a Kaiser nos Estados Unidos passou e trabalhou a telemedicina durante a pandemia e hoje ela está trabalhando. E palavras deles. Como é que eles destacam? Acho que a pandemia sim acelerou a telemedicina, então ela estava num nível muito baixo.
conscientizou, organizações dedicaram, incentivaram esse tipo de serviço, e aí teve um boom. Essa curva diminuiu fortemente nos últimos anos, está se acomodando num outro patamar. E agora a gente passa a dividir a atenção desse phygital patient, que ele está cada vez mais nas duas linhas, ele passa a ter alguns canais de atendimento. É o presencial, como já era. Ele passa a ter a telemedicina como uma opção para alguns. Algumas pessoas se sentem super confortáveis com a telemedicina, outras não. E tem o chatbot, também entrando como outro canal, por exemplo, digital. Então, você vai ter público para os 3 segmentos, né? Resta saber como você está ofertando, qual é a medição, o NPS de cada um deles e como é que você está engajando e criando essa omnicalidade, essa experiência do usuário nos mais variados canais. Então, essas discussões desse usuário, e eu acho que a discussão do SUS passa por como é que a gente redimensiona esse nível de serviço, como é que a gente trabalha essa questão da eficiência. O SUS ele passa por um problema grave na camada secundária. Então, diferente da atenção da saúde suplementar, o problema está na atenção primária, muito pouco médico de família, por exemplo. No SUS, o problema está nos especialistas. Você não encontra pediatra, você não encontra ortopedista, cardiologista no SUS. Seja por uma questão de subfinanciamento, seja por uma questão de infraestrutura de algumas cidades, você não encontra. E aí, como é que a gente pode, e aí para mim é a grande palavra de ordem, como é que a gente trabalha sistema de saúde no Brasil? E passa a deixar de ter essa divisão principal, público e privado. Como é que eles se colaboram mutuamente? E aí, uma coisa que parece fazer muito sentido é a atenção primária do SUS, que é relativamente boa, ela poderia ajudar mais a atenção da saúde suplementar. E a secundária, que na saúde suplementar sobram especialistas, poderia ter um cruzamento e uma diminuição dessas filas enormes que temos de várias populações. No final, falta Estado. Exato. Falta muito Estado. Falta Estado, porque todas essas coisas não serão resolvidas por intuição, por discernimento, por autodeterminação, nada. Isso só vai ser resolvido com o Estado. É como a RNDS. Funciona, tal. Mas quando é que se expande? Se expande por incrementalismo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, número de municípios aqui, cresceu ali. E o estudo, tá bom, o certificado não tem investimento. Enfim, não há Estado. No vácuo do Estado surge a descompensação, a assimetria tecnológica. Porque você não consegue convencer uma pessoa. Assim, eu para mandar um Pix para você, eu não preciso da autorização do meu banco, e nem do seu banco, e nem do Banco Central. Por quê? Porque existe uma rede conectada com todos nós que nós não precisamos fazer essa coisa. Agora, no caso da saúde é completamente diferente, mesmo no SUS é completamente diferente. Quer dizer, se a RNDS funcionasse pelo menos só na área pública, já seria um ganho maravilhoso. Entendeu? Porque você tem o eSUS, eu vi o eSUS 5.0, achei muito razoável, muito bom, muito melhor do que das Filipinas, grandes países que utilizam. Achei muito bom. Só que você precisa convencer o secretário municipal de saúde a implementar. É só isso que você precisa fazer. E isso é muito difícil. Por quê? Porque não há lei, não há regulação que obrigue você a fazer isso, não há investimento. Você notoriamente tem que ter algum tipo de investimento. Então as coisas vão incrementalmente... Há uma disputa política também muito forte. Nossa, eu falei tudo isso. Falei, olha, a fragmentação, não é só no Brasil, hein? Mas vou falar do Brasil. A fragmentação do sistema público e privado de saúde é zelo de poder. Porque se você desfragmenta, você reduz poder. Poder que eu estou falando não é poder federal, não. É poder local, é poder estadual, é poder, quer dizer, há um plugamento razoavelmente claro de que a fragmentação, a desfragmentação, não interessa para muita gente. Exato. Porque tem muita gente ganhando com o modelo fragmentado, com o modelo doente. O modelo é esse. Quer dizer, sem o Estado tomar as iniciativas que são pertinentes, né? Você vai ter a pergunta final. Vai dar tempo de me fazer uma pergunta, né? Acho que vai dar tempo de fazer uma pergunta final. Agora nós estamos fazendo um podcast em 2033, tá certo?
Eu sobrevivi há 10 anos. Há outros acidentes na Ibirapuera. A minha bicicleta sobreviveu. E você, com certeza, deverá ser ministro da Saúde. Quer dizer, eu não vejo outra saída para você, a não ser ser isso. E nós estamos fazendo um podcast discutindo esses mesmos assuntos que a gente está falando. E a gente vai estar lá em 2033 dizendo assim, você vê, cara, a gente imaginava que ia acontecer isso. O que você acha que efetivamente, de tudo que nós falamos, será factível acontecer daqui a 10 anos? Por exemplo, no caso da RNDS, no setor público, prontuário eletrônico obrigatório, enfim, sensorização como matrizes de monitoramento. O que você acha que é esperável acontecer em 2033? Tentando transportar o que efetivamente enxergo que está acontecendo, eu acho que a formação de ecossistema no ambiente privado ela vai ser muito forte. As associações e as coligações entre grandes instituições, se percebeu que o ambiente fragmentado ele não dá a escala necessária, e aí eu já vejo hoje, vejo isso aumentando radicalmente daqui para frente. Então eu vejo grandes organizações se juntando em torno. Clusters, né? Clusters. Eu ainda não vejo um ambiente todo interoperável, como a gente imagina, a não ser que o regulador tome ações fortes hoje, porque se pensar do jeito que a gente observa, ainda com ostracismo e com uma velocidade extremamente baixa, não vejo isso em 10 anos, mas vejo silos cada vez maiores de interoperabilidade. Então, dentro desses grandes ecossistemas, você sim ter o caminhamento do paciente muito mais bem observado. Sobre o ambiente público, eu vejo que não vai ter outra ação que não a questão da promoção à saúde, o investimento mais na base da educação. Acho que a gente vai ter caminhado nesse sentido. Não espero grandes... Você acha que alguma coisa no letramento da saúde é capaz? É capaz porque hoje a saúde pública já é 5 vezes menos financiada, né? O financiamento é 5 vezes menos. Não é possível imaginar, por exemplo, a gente ter o consumo de tomografias e ressonâncias 3 vezes mais que os países da OCDE. Então, tem coisa errada ali, tem muito desperdício. E eu acho que, até pelas questões financeiras, a pressão financeira, seja nos governos, seja nas instituições privadas, vão drivar para um consumo talvez um pouco mais inteligente. A questão da democratização da inteligência artificial, a questão da chegada de devices cada vez mais em conta, vai propiciar que a gente cuide efetivamente do paciente mais nas suas casas e menos nas grandes instituições hospitalares. Hoje a gente discute muito leito por habitante, mas dentro de um modus operandi ainda muito padrão, que é o orquestrado pelo hospital. Eu vejo em 10 anos avanços nesse sentido em função muito da necessidade de se fechar a conta. Talvez menos por os interesses específicos, mas a gente precisa fechar a conta. Então, eu acredito num movimento nesse sentido, onde grandes ecossistemas vão fechar cada vez mais a rede, a inteligência artificial e a questão dos dados vão fazer mais parte desse ecossistema, a sensorização, até com a diminuição do custo dessas tecnologias, vão dar fôlegos adicionais. As questões de infraestrutura, para mim, é a grande pergunta. O futuro da saúde do Brasil, para mim, depende do futuro, o future of outras questões que a gente precisa discutir. Né? Como é que é o futuro da infraestrutura? Hoje o Brasil se discute muito como é que ele deixa de ser um país de commodity e como é que ele vira realmente a grande revolução sobre a ótica climática. Então as questões relacionadas à sustentabilidade vão passar a ser cada vez mais forte, mas a saúde nunca vai deixar de ser o segundo ou terceiro maior desejo das pessoas. Então, por mais que hoje a gente vê ainda um grande desafio, não vamos ficar sem saúde. É algo vital para todos. Né? Perguntar para qualquer pessoa na rua, moradia, educação, saúde. Então, as pessoas querem ter saúde e eu acho que a gente vai, em 10 anos, experimentar muito disso no dia a dia das organizações. Outro dia eu falei sobre isso com
uma liderança bastante importante aqui no Brasil sobre o letramento da saúde, sobre a possibilidade de a gente começar a desenvolver maturidade alfabética de saúde desde a primeira escolaridade. Ele disse assim para mim: Guilherme, isso é muito bonito, mas não vai funcionar por um motivo muito simples. A infraestrutura da saúde depende da desinfraestrutura da educação. Você pode sugerir o que você quiser lá, mas não há infraestrutura educacional, não há componentização para você formar professores, para você formar, enfim, que chegue perto das demandas que hoje já tem a educação. A educação no Brasil, mesmo com a mudança do currículo, ainda é assombroso, né? Como é que você está discutindo coisas que não têm a menor pertinência para uma criança que está desenvolvendo o ensino fundamental. Enfim, nosso tempo acabou, Joaquim. Obrigado pela tua presença, pelo teu brilho para fazer a gente entender um pouco mais do que está acontecendo nesses 3 níveis, com esse monte de sensor que está chegando na nossa porta. Muito obrigado pelo teu apoio. Eu que agradeço, Guilherme. Foi um grande bate-papo, muito leve, muito bacana. E deixo aqui um recado. Acho que nós, executivos que atuamos nisso, Guilherme, a gente tem que deixar um legado, né? Tem que ter um propósito nosso. Quando a gente deixar de estar aqui, o que a gente deixou uma saúde melhor? Né? Como é que a gente minimamente influenciou nesse tal futuro? Com esses vários Como é que a gente fez diferença? Exato. A gente não pode pensar em deixar um dia esse mundo eu tive uma carreira brilhante, tive salário, tive bons... Não, o que a gente deixou efetivamente para a saúde? Isso é o que me pergunto todos os dias, seja na educação, nas minhas aulas, seja na minha atuação na consultoria. Uma época, Guilherme, quando eu entrei na Deloitte, eu entrei por uma outra área e eu atuava em outros setores. E uma vez discutindo com um grande amigo, que depois deixou a Deloitte também, ele falou assim, você não se incomoda de deixar alguém que tem muito dinheiro mais rico? Porque no final do dia, uma consultoria ajuda organizações a maximizar os seus negócios. E na ocasião, eu não dei a devida atenção, mas depois repensando isso, e na minha mudança para o setor de saúde, por mais que no setor de saúde a gente ajude organizações a terem melhores resultados, o último ponto é o paciente, que vai estar no momento frágil da sua vida, precisando de algum serviço. Então, as nossas ações, esse tipo de discussão, ações efetivas nas empresas, vão chegar no paciente de uma forma ou de outra, seja no público ou no privado. Então, acho que tem um propósito muito forte de se discutir saúde, de se discutir esse bem. Agora, entender que saúde não é populismo. A gente precisa ser inteligente, a gente precisa enfrentar o problema de frente, discutir questões como as questões paliativas, como é que a gente vai discutir acesso, qualidade, custo, né? Como é que a gente provê o melhor balanceamento desses 3. É quase inimaginável o país do mundo você consegue dar esse tipo sem limites em cada um deles. Então, como é que a gente discute de maneira mais inteligente? O fato hoje a gente gasta 1 trilhão em saúde e o que se observa é em torno de 30% de desperdício dentro desse número. São 300 bilhões de reais que estão escoando, que alguém está ganhando indevidamente. São fraudes absurdas, são máfias dentro desse modelo. Quer dizer, como é que dentro desse papel, como é que a monitorização, como é que a reeducação, como é que a conscientização de um modelo mais justo, com mais equidade para todos e com um custo que caiba no bolso, tá certo? Porque a gente não há de se conceber que pagar 3, 4, 5, 10 mil reais num plano de saúde faz sentido para qualquer pessoa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Joaquim. Você já está fazendo a diferença com o teu posicionamento dentro da Deloitte e com os teus players do setor. Obrigado a todos pela atenção. É um prazer ter vocês aqui novamente. Eu vou fechar com uma observaçãozinha para vocês. A Universidade de Washington, este ano, mostrou a menor câmera de vídeo do mundo. É do tamanho de um grão de areia.
ela tem 0,65 por 0,65 milímetros. Ela recebeu o prêmio, um prêmio notório da Guinness World Record por ser a menor câmera do mundo. Para quê? Veja, ela consegue uma captura de imagens de 40 mil pixels. Ela não é HD, mas 40 mil pixels. Ela vai circular pelo nosso sangue. Pelo seu sangue. Você pode não acreditar nisso. Mas esse tipo de instrumento vai ser definitivo para a gente conseguir monitorar a nossa prevenção à saúde. E eu vou terminar com uma frase do Larry Ellison, que falou há 2 meses atrás. Ele disse assim, perguntando sobre as tecnologias de informação na saúde, que agora ele está muito envolvido com isso, né? E aí perguntaram para ele sobre a inteligência artificial. Ele disse assim: essa é a nova tecnologia informática mais importante já conquistada? Ele disse, provavelmente. Ele perguntou e ele respondeu, provavelmente, mas uma coisa é certa, estamos prestes a descobrir. Obrigado a vocês, até a próxima.